Mesmo com as recomendações de especialistas e autoridades sanitárias, algumas pessoas ainda insistem em não usar a máscara de proteção contra o coronavírus e tentam de alguma forma burlar essa obrigação. Quem se recusa a usar a máscara no trabalho, porém, pode sofrer consequências. Confira. Elas já se tornaram acessórios obrigatórios em qualquer ambiente. As máscaras de proteção devem ser usadas o tempo todo para nos proteger e também proteger as pessoas que estão ao nosso redor. Nos mais diversos ambientes de trabalho, os profissionais tiveram que se adaptar e seguir à risca a recomendação. O advogado Gustavo Afonso Oliveira explica que essa é uma obrigação que vai além do âmbito trabalhista. Essa regra de utilização de máscara é uma regra sanitária que deve ser obedecida por todo mundo. Ela consta em todos os decretos estaduais e municipais ao redor do Brasil. Então, ela de fato é uma regra sanitária de caráter cogente. Todas as pessoas, em seus respectivos estados e municípios precisam utilizar máscara, e não só dentro do ambiente de trabalho, mas também fora dali, na rua, caminho do trabalho, no supermercado, na farmácia. E em relação à empresa, é recomendável que ela faça isso mediante, por exemplo, a colocação de avisos, nos murais da empresa, em locais visíveis, dizendo sobre a obrigatoriedade da utilização de máscara, que é uma obrigação sanitária. Inclusive, esses próprios decretos estaduais e municipais estabelecem como protocolo de funcionamento, mesmo das atividades essenciais, que se faça essa colocação, esse aviso aos empregados. Nessa empresa de contabilidade, por exemplo, o uso da máscara foi adotado por todos desde o início da pandemia. Por aqui não houve resistência alguma. Não, aqui na equipe nossa, sempre nós procuramos reforçar essa orientação, da prevenção, da prevenção individual de cada um e da equipe, Então, nas reuniões semanais que a gente faz toda semana, na segunda-feira, isso é reforçado, a preocupação do uso pessoal, bem como o uso também com os colegas, vamos dizer assim, a preocupação da saúde dos colegas, de grupo. O advogado explica que nos casos em que houver descumprimento, existe sim a possibilidade de punição para o trabalhador, podendo até chegar a uma demissão por justa causa. Pode sim sofrer uma punição. Como essa é uma regra sanitária que deve ser obedecida por todos, ela também, obviamente, deve ser obedecida pelos empregados. O que se entra em discussão nesse ponto é se a empresa poderia, por exemplo, aplicar uma justa causa a esse empregado que deixa de utilizar a máscara. Porque a gente, quando vai analisar os requisitos de aplicação de uma justa causa, existem algumas situações importantes. A imediatidade, que entendo nem seria tão o caso essa espécie aqui que nós estamos a discutir, mas a razoabilidade, que é o requisito principal aqui. Se existe a possibilidade de punição ao trabalhador que não usa máscara, os empregadores também devem ficar atentos. Em alguns casos, a empresa pode ser processada caso fique comprovado que ela não oferecia um ambiente de trabalho seguro aos funcionários. O que acontece? Covid-19 é um vírus e é uma doença comunitária, A gente pode pegar essa doença em qualquer lugar. No elevador do prédio, na farmácia, no supermercado, no transporte coletivo, em qualquer lugar se pode contrair esse vírus. Contudo, caso a empresa não forneça um ambiente adequado de trabalho ao empregado, e isso fique comprovado num eventual processo, e contraia a Covid-19 e venha a ter sequelas até muito mais graves que possam ocorrer inclusive a morte do empregado, essa responsabilidade ela poderia ser imputada à empresa, porque ficaria comprovado num eventual processo judicial que a empresa não adotou as medidas adequadas para que a doença fosse minimizada, para que o vírus não fosse disseminado ali no ambiente de trabalho.